o não resolver a relação com a nossa mãe, né, ou curar a nossa relação com a nossa mãe, né, então, todas as vezes que a gente tem ainda críticas, né, então quais são os sinais de que nós ainda não resolvemos a nossa relação com a nossa mãe, né? Então, todas as vezes que a gente tem críticas com relação a elas, que a gente tem ainda nossas queixas, as nossas exigências, quando a gente quer mudar a nossa mãe, né? Quando a gente, às vezes a gente tem vergonha, a gente gostaria que ela fosse diferente, ou às vezes a gente tem pena, gostaria de tratá-la como se ela fosse nossa filha, né? Então, esses todos são casos que a gente ainda precisa curar, ainda precisa resolver a nossa relação com a nossa mãe. Mas também existe um outro lado, sabe, que eu acho que é muito importante a gente olhar, que é também quando as pessoas idolatram a mãe, sabe? Isso também é um sinal de que a relação também não está resolvida, assim. Ou então, quando ela se coloca, né, a pessoa se coloca ao lado da mãe contra o pai, isso também é algo que não está resolvido, a relação com a mãe, nem com o pai, mas nem com a mãe, né, é importante a gente ter consciência disso. Muitas pessoas chegam às vezes e falam, não, mas eu me dou muito bem com minha mãe, a gente é super amiga, e a nossa relação é muito boa. E nem sempre isso de modo geral, isso não é um sinal de que a relação não está totalmente no lugar, né, de mãe e filho, assim. Então, esse é um ponto, assim, para a gente avaliar. Isso tudo identifica que nós não estamos no nosso lugar com relação à nossa mãe, que a gente ainda precisa olhar e resolver alguma coisa nessa nossa relação com a nossa mãe. A idolatria também, né, quando a gente idolatra essa mãe, tem uma característica interessante, assim, porque a idolatria, ela tem a ver com, assim, a perfeição, né, se eu imagino, assim, que a minha mãe é perfeita, e essa mãe perfeita, ela não existe, né, a minha mãe não é perfeita, e, consequentemente, eu também não sou perfeita, e meus filhos não são perfeitos. Essa idolatria, ela também nos tira muito do nosso lugar, porque ela faz com que a gente passe a ter exigências com a gente mesmo, de uma mãe perfeita, de uma mãe ideal, e depois a gente passa a ter essa exigência com os nossos filhos, tá? E o que ajuda a gente a identificar um pouco se a gente está no nosso lugar de filho com a nossa mãe, portanto, se essa relação tá melhor, né? Ela já está mais bem resolvida. Especialmente, assim, se eu consigo dar trabalho, né, se eu consigo pedir as coisas, né, pedir ajuda para minha mãe, sem me preocupar muito, assim, se eu estou dando muito trabalho para ela, né, e, e também se eu aceito minha mãe do jeito que ela é, sem aquela vontade, aquela necessidade de mudar a minha mãe, né, o tempo todo, assim, sem querer que ela fosse uma mãe diferente.